A paz do Senhor, queridos. Glórias a Deus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Peço aos irmãos que me perdoem que nos últimos dias eu não consegui gravar nenhum vídeo, porque meu trabalho secular tem me tomado muito tempo, né? Graças a Deus estou trabalhando bastante e aí, em virtude disso, eu não consegui gravar muitos vídeos nos últimos dias. Mas aqui estamos nós e vamos lá para a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que eu vou falar hoje, irmãos, eu considero uma palavra muitíssimo importante e espero que os irmãos guardem no seu coração. Se você gostar, compartilha com um amigo, com um irmão, com um parente, com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra e que vai abençoar e edificar a vida dela. Eu trago a palavra e você evangeliza através do compartilhamento, amém? Então vamos lá. Primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo, que está escrito: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outras versões está escrito, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que é bem semelhante. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que, assim, é interessante a gente observar que quando a gente quer alguma coisa, essa é uma fé positiva. A gente está esperando uma coisa boa, é uma fé positiva. Mas os irmãos sabiam que também tem a fé negativa? Sabia que se você ficar com medo, né? Porque o que é a fé? Vamos analisar. Você está certíssimo de que alguma coisa vai acontecer. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. É uma fé positiva se for uma coisa boa. Mas se for uma coisa ruim, se você tiver com medo de que alguém que você ama morra, por exemplo, ou sei lá, né, que foi o caso que aconteceu com Jó, e eu já vou falar um pouquinho dele, que ele tinha medo que alguma coisa ruim acontecesse com os filhos dele, e todos os filhos dele morreram. Né? A fé, quando você tem certeza de que algo ruim vai acontecer, também é uma fé, só que é uma fé negativa. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção com relação aos nossos medos e não deixar aquilo dominar o nosso coração, porque aquilo pode sim se tornar uma fé negativa. E a fé, ela faz o quê? Ela atrai as coisas positivas para acontecer do jeito que a gente quer, assim como as negativas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há uns anos atrás, eu lembro que eu alugava uma sala, um consultório. Hoje o consultório, a sala é alugada, mas o aparelho, o equipamento é meu. Mas naquela época eu alugava tudo, inclusive o equipamento. E na sala da menina onde eu estava, aconteceu algo interessante, e aí eu pude pôr em prática aquilo que eu estava aprendendo na época a respeito do medo. E eu lembro que eu tinha medo de que do nada a menina trocasse a fechadura da chave da porta e me colocasse para fora com os meus pacientes. E eu pensava, meu Deus, se isso acontecer, aonde que eu vou atender os meus pacientes? Olha que loucura, né? Nem sempre o medo é racional, irmãos. Muitas vezes o medo é irracional. Eu já tive medo de avião também. Agora estou liberta, em nome de Jesus, desse medo. Mas é algo irracional. Eu ficava assim, transtornada e eu não conseguia me acalmar. Uma coisa muito louca. Então, assim, normalmente o medo ele é assim, né, irmãos? Ele não tem uma razão de ser muito clara. Muitas vezes é um ataque maligno mesmo. Em alguns momentos a gente pensa que é pensamento nosso, mas não é. Pode ser um ataque maligno, que eu acho que é o que aconteceu comigo nessa fase. Então eu tinha esse pavor a ponto, irmãos, de que quando eu ia colocar a chave na porta, eu me dava um calafrio, assim, sabe? Porque eu tinha, assim, uma fé negativa. Eu tinha tanta certeza que a qualquer momento isso ia acontecer, que eu chegava a estremecer, assim. Até que eu vi uma palavra que é engraçado que ela confirmou algo que já estava no meu coração, que a primeira vez que eu li esse versículo, e agora eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente, Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Jó fala assim: porque aquilo que eu temia, isso me sobreveio, e aquilo que eu receava, isso me aconteceu. A parte A do versículo. Então, irmãos, eu lembro que a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, olha isso.
Ele tinha medo de alguma coisa, tinha medo de que algo de mal acontecesse com os filhos dele, e foi exatamente aquilo que aconteceu. Misericórdia. E aí depois, uns tempos depois, eu vendo um pastor que eu gostava, gosto até hoje, admiro até hoje, pregando, ele pregou exatamente isso. E ele falou que, se é que a gente pode falar assim, né? Que a brecha que ele deu para o inimigo atuar na vida dele, apesar de que a gente sabe que foi com a permissão de Deus, tá bem explícito isso na palavra, né? Que foi com a permissão de Deus, tudo que aconteceu com Jó, com um propósito, Deus tinha um propósito. Então, ele falou isso, que esse versículo aqui, ele denota isso, porque aquilo que eu temia me sobreveio. E de que quando a gente tem o medo, aquilo é uma fé negativa, é uma brecha para o inimigo atuar exatamente naquilo que a gente tem medo que aconteça. Então, e nessa mesma pregação, o que eu aprendi? Que você deve, quando você está com medo, você deve repreender esse medo em nome de Jesus, né? Você deve, e eu particularmente, eu profetizo ao contrário. Então, por exemplo, foi o que eu fiz em relação a essa situação na época. Como eu tinha esse medo, eu comecei a repreender em nome de Jesus. Toda vez que eu ia colocar a chave na fechadura, que eu sentia aquele calafrio, aquele medo, eu falava, eu repreendo esse medo em nome de Jesus. Eu não aceito isso, isso não vai acontecer. Eu não vou ser expulso daqui. E, irmãos, não tinha nenhum motivo para eu ter esse medo, porque eu sempre paguei tudo direitinho, nunca fiquei devendo nada para ninguém, e ali não foi diferente, paguei todos os meses, eu fiquei lá 2 anos, eu paguei mês a mês, todo mês certinho, não pegava nada que era meu, muito pelo contrário, às vezes deixava a coisa lá, limpava as coisas, arrumava, tudo que estava ao meu alcance para ser uma boa hóspede, né, uma boa locatária, eu fazia. E eu sou assim até hoje, irmãos. Eu sou bem cuidadosa com as coisas dos outros. Eu tomo mais cuidado do que com as minhas próprias coisas. Engraçado isso, né? Às vezes vem uma amiguinha da minha filha brincar comigo, eu levo para algum lugar. Eu tomo mais conta da outra criança, que eu tenho uma responsabilidade, assim, a alguém, né? Para como que eu vou dizer? Que eu tenho uma responsabilidade que é maior, assim, na minha cabeça é o dobro da minha própria responsabilidade quando eu tenho que tomar conta de algo que não é meu. Então eu sempre tive isso comigo, aprendi isso com a minha mãe e até hoje, e com meu pai, até hoje eu tomo essas atitudes. Então, e aí eu lembro que, então não tinha nenhum motivo para eu ter essa preocupação, mas olha que interessante. Aí eu comecei a fazer essa oração, e comecei a fazer essa. E aí eu comecei a profetizar assim: eu profetizo que eu vou sair daqui para o meu consultório. Eu não vou sair daqui expulsa. Eu vou sair daqui quando eu quiser, na hora que eu quiser, para o meu próprio consultório, em nome de Jesus. E comecei a profetizar isso, irmãos. Então, assim, eu peguei aquele medo que o inimigo estava tentando colocar na minha mente e eu transformei, eu não, né? Deus transformou em bênção através da minha própria boca, da minha própria palavra. E eu fui fazendo isso todo dia, toda vez que eu sentia esse sentimento de medo, eu repreendia o medo, eu te repreendo o medo em nome de Jesus, e eu profetizo e profetizava o contrário do que eu estava com medo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é assim, 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 assim. E aí, para minha surpresa, um pouco tempo depois que eu estava fazendo essa oração, e aí eu já estava vencendo o medo, graças a Deus, eu não estava mais com medo que isso acontecesse. Uma irmã lá da minha igreja, que tinha, assim, esse dom de profetizar, né, chegou para mim e falou assim, numa reunião de oração que eu fui, ela falou assim, olha, Deus me mostra que lá no seu trabalho, porque não era só lá onde eu trabalhava, onde eu alugava, não era só eu e a dona. Além de mim, da dona, tinha uma terceira pessoa, uma outra pessoa que era, tipo, alugava dela, ou era sócia dela, algo do gênero. E essa pessoa, ela me dava um pouquinho de dor de cabeça, sabe, irmãos? Às vezes eu chegava para trabalhar, meu horário era no período da tarde, o dela era na manhã, eu chegava, ela ainda estava lá atendendo, tudo sujo, tudo bagunçado. Isso quando ela não fumava no consultório, deixava aquele cheiro horrível de cigarro, eu tinha que ficar esfreando bom ar. Então, assim, ela me dava um pouquinho de dor de cabeça, essa moça. Ela não era dona propriamente, não foi com ela que eu tratei o aluguel, foi com uma outra moça, mas ela também alugava. E ela tinha os períodos dela, e infelizmente, alguns dos dias, o período dela era antes do meu. E aí aconteceu isso várias vezes. Aí tudo bem, aí a irmã falou assim para mim, olha, Deus me mostrou
que tinha alguém lá no seu trabalho tentando te prejudicar, tentando te tirar dali. Olha como o medo da gente, muitas vezes, é uma cilada que o inimigo prepara, coloca o medo no nosso coração, através do medo a gente dá brecha, ele atua exatamente naquilo. E ela falou assim, tinha alguém que estava preparando uma cilada para você, para te tirar dali. Mas Deus interviu e Deus não vai permitir que você saia dali, porque foi Ele que abriu essa porta para você, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu tomei posse daquela palavra, já estava naquela profecia de fé, de positiva, do que eu queria que acontecesse. E aí, uns dias depois, a própria dona chegou para mim e falou, então, sabe a fulana, que também trabalha aqui? Ela queria que eu tirasse você, que ficasse só eu e ela. Aí eu falei, por que ela queria isso? Ela falou, ela queria, e aí não sei qual, não lembro agora, não vou me lembrar, se eu falar alguma coisa não vai ser verdade, então eu não vou falar nada, porque eu realmente não me lembro qual foi a justificativa que ela deu agora, não tô me lembrando. Enfim, e aí ela deu uma justificativa lá e eu falei assim, e o que você decidiu? Ela falou, não tem por que tirar você. Você paga direitinho, você é correta, você cuida das coisas direitinho, não tem o menor sentido eu tirar você. Não vou tirar você não, você vai continuar do jeito que a gente combinou. Eu falei, então tá bom, muito obrigada. Dei glória a Deus, glória a Deus. Mas aí eu observei isso, irmãos, que o inimigo ele vai preparando no reino espiritual, a gente sente aquele medo, dá aquela brecha e ele atua. Então a gente tem que, e é assim que você vai fazer, né? Se eu estivesse me perguntando, mas como que eu vou vencer isso? Dessa maneira você consegue vencer isso, em nome de Jesus, porque nós temos autoridade em nome do Senhor Jesus, né? Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, profetizarão, curarão enfermos. É uma promessa do Senhor Jesus. O nome dele é um nome que foi colocado acima de todo nome, é um nome onde tem poder, né? Ele conquistou isso para nós com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, irmãos, faça isso. Não permita que o medo fique no seu coração. E profetiza ao contrário, tá bom? E aí, irmãos, só para finalizar aqui a história, depois que eu fiquei lá 2 anos, e aí depois disso eu realmente fui para o meu consultório exatamente como eu profetizei, né? Me organizei, aluguei a sala, comprei o material. Depois, quando estava tudo prontinho, né, faltando acho que 1 mês, eu fui conversar com a dona e falei, né, oi fulana, tal, eu vou para minha sala própria, né, comprei o meu equipamento, quero te agradecer por esses 2 anos que eu fiquei aqui, né, tô te avisando que vou ficar só mais 1 mês e vou para o meu, né, tô te avisando que se você quiser providenciar outra pessoa para ficar no meu lugar, e vou para o meu consultório, e é no mesmo prédio que eu trabalho até hoje. Era no 207, hoje eu estou no 701, e era no mesmo prédio. Então, assim, que era outra coisa que eu queria, né, porque eu gostava dali, gosto do prédio onde eu estou até hoje, e já são 20 anos, né, vai para 23 anos agora, esse ano, enfim. Mas vocês veem, irmãos, o inimigo ele estava ali, né, ardilando ali, fazendo um ardil, tentando me botar numa saia justa, e o Senhor Deus me protegeu, ainda me deu uma estratégia no reino espiritual, que eu fui vitoriosa. E assim com você também, meu amado, meu querido irmão. Se você, minha irmã, se você está passando por uma situação está com medo, repreenda isso em nome de Jesus e profetiza o contrário. Não permita que o inimigo coloque medo no seu coração. Amém? Porque o medo é uma fé negativa. E a fé não é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, que nós tenhamos certeza de coisas boas. E se o medo vier sobre nós através de uma seta maligna, de um ataque ou de uma psique mesmo, que nós seres humanos, nós temos as nossas limitações, né? Nós crescemos aí, a psicologia nos fala, às vezes temos algumas crenças limitantes, alguns traumas, coisas que acontecem na nossa infância e a nossa própria psique, eu entendo que pode gerar um medo, algo do gênero, mas nós, em nome de Jesus, a palavra também fala
que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Então, nós temos que ser ousados, temos que vencer os medos, enfrentá-los. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, que eu gostaria de deixar para os irmãos. Na verdade, eu já tinha trazido essa palavra há um tempo atrás, mas o vídeo não ficou muito legal, o áudio não está legal. E aí, por isso, eu resolvi gravar ela de novo, né? Aquela outra palavra eu trouxe outras informações, porque o contexto da época era diferente. Se os irmãos quiserem ouvir, é um dos primeiros vídeos que eu postei. Porém, creio que essa está melhor em termos do áudio mesmo, tá bom? Então vamos orar. Deus querido, Deus amado, eu entro na tua presença, Senhor, intercedendo pelos meus irmãos, essa pessoa que está me escutando aqui agora, eu não sei quem ela é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece ela desde o ventre da mãe dela, oralabaçu e cantaralabachai, encontra esta pessoa, que caia por terra todo medo que o inimigo porventura esteja colocando nessa mente, unja a mente dela com o teu óleo, para que a tua unção possa transbordar e os pensamentos malignos não tenham poder na mente dela, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo de que algo ruim aconteça, caia por terra em nome de Jesus, e nós profetizamos que nós estamos guardados e protegidos, livres de todo mal, em nome de Jesus, que essa é uma promessa do Senhor Jesus, que ele falou para Deus, ele orou com Deus, não peço que os tires do mundo, mas livrai-os do mal. Então eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus para minha vida, para a vida dos meus, para a vida dos meus irmãos, da minha família. Em nome de Jesus nós tomamos posse e nós repreendemos todo o mal no nosso caminho, todo o mal nos nossos negócios, nas nossas famílias, caia por terra em nome de Jesus, toda inveja, todo mal, toda oração contrária, toda palavra maldita, caia por terra, eu quebro, eu repreendo toda obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus caia por terra, nos nossos caminhos vai acontecer somente a vontade de Deus, somente as coisas boas que o Senhor já tem preparado para nós, e Deus está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em nome de Jesus, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livram, como fala na palavra. Em nome de Jesus, é isso que eu profetizo para a minha vida, para a vida da minha filha, do meu marido, dos meus amigos, dos meus pastores, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, de cada pessoa que está aqui comigo agora, orando, recebendo essa oração. Eu profetizo isso na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente tarde, tenha um excelente dia, uma excelente noite, um sono reparador, com os sonhos proféticos, com o Espírito Santo, com os anjos do Senhor acampados ao seu redor, livrando você de todo mal, protegendo você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com um amigo seu, com um familiar, com um parente, com um irmão em Cristo, com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir a palavra de Deus. Eu prego e você evangeliza através desse vídeo, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor e isso vai retornar em bênçãos para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus 1000 vezes mais, com toda sorte de bênçãos por cada compartilhamento que você fizer em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.